Olá, crianças! Tudo bem? Que alegria ter você aqui para mais um momentinho de oração, para a gente rezar juntos mais uma segunda-feira. É muito bom! Então, já vamos logo fazer o nosso sinal do cristão, aquele sinal que nos une, mostrando que nós somos todinhos de Jesus Cristo. Então faz aí, hein? Você lembra? Faz aí, vamos fazer! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Prontinho. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Vocês sabiam que uma sementinha bem pequenininha assim, ó, uma sementinha bem pequenininha pode virar uma árvore bem grandona, uma árvore muito grande que dá muitos frutos e ainda pode alimentar muitas pessoas? É verdade. E eu queria contar pra vocês hoje a história de São Francisco de Assis. São Francisco, ele morava com a família dele, o pai e a mãe dele. E a mamãe dele colocou uma sementinha bem pequenininha assim, ó, dentro do coração dele. É que essa sementinha era um pouco diferente. E essa sementinha ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E vocês vão ver daqui a pouco o que aconteceu. São Francisco de Assis era uma pessoa simples. O pai dele era um comerciante. Ele tinha um comércio na cidade, vendia algumas coisas. E a mãe dele, ela era uma pessoa muito bondosa. Ela tinha um coração muito bom, ela era cheia de virtudes, toda piedosa. Ela se preocupava com todas as pessoas. E aí, ela ia mostrando isso para Francisco, desde quando ele era bem pequenininho. Ele observava tudo que acontecia, porque ele, ó, não era nada bobo, né? E aí, ele começou a ficar um pouco sem saber o que fazer, porque estava muito diferente o que a mamãe dele ensinava para ele e o que ele via das outras pessoas fazendo, porque lá fora tinha gente muito ruim. Tinha pessoas que, ó, e queria fazer coisas bem ruins. E aí Francisco ficava assim meio perdido, para que lado que eu vou? O que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu já não tô sabendo. Eis que um dia ele teve uma experiência muito, muito incrível com Deus. Teve um dia que ele ouviu a voz de Deus. Quem pode fazer mais por ti? Quem pode mais? E ele pensou, só Deus pode. Ninguém mais pode. Ninguém pode mais que Deus. Ninguém sabe mais que Deus. Só Deus pode todas as coisas. Nada vale mais que estar na presença de Deus. Nada vale mais que ficar com Ele. Nenhum dinheiro, nenhuma riqueza desse mundo, nenhuma vaidade. Nadinha, nadinha, nadinha. Vale mais. Porque ele sentiu muito forte a presença e o amor de Deus. E ele percebeu que naquele momento Deus queria que ele ficasse muito mais pertinho. Deus queria que ele acompanhasse os passos de Deus. Queria que ele andasse assim, ó, bem juntinho com ele e fizesse aquilo que Deus faria aqui na terra. Então, São Francisco começou a pensar, eu vou ser os olhos de Deus aqui. Eu vou começar a agir da mesma forma que Deus faria aqui na terra. Então, começou a acontecer algumas coisas para que Francisco pudesse agir agradando o coração de Deus. Então, Francisco estava lá, de boa, andando pelo caminho, pensando o que ele poderia fazer. De repente, ele encontrou uma pessoa. Mas assim, não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que estava doente. E aí, ela morava na rua, porque não tinha condição de trabalhar, porque não conseguia fazer as coisas. Mas ninguém olhava para essas pessoas. Naquela época, ninguém se preocupava com essas pessoas e ó, tava nem aí para elas. E aí, Francisco encontrou com uma pessoa assim. Um homem doente, um homem leproso, apareceu no caminho de Francisco. Só que Francisco era medroso. Francisco tinha medo dessas pessoas, porque ele achava que essas pessoas iam fazer mal para ele, que ia encostar nele, que não podia.
Porque ele ouvia coisas aí, nada a ver. Ouvia muitas mentiras das pessoas que inventavam. Mas isso não era verdade. E aí, Deus tocou muito forte no coração dele e ele foi correndo. E olha só, Francisco pegou o doente no colo. Francisco foi e falou assim: eu vou te ajudar. Mesmo que ninguém te olhe, mesmo que ninguém te ame, mesmo que ninguém queira chegar perto de você, eu vou te olhar como Jesus te olha. Eu vou te olhar com todo amor e vou fazer tudo aquilo que Jesus faria por você aqui na terra. E aí, Francisco começou a tratar todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que ele encontrava, como se fosse irmão dele, como se fosse da família. E aí, ele não fazia diferença de ninguém, porque na verdade, nós somos todos iguais perante os olhos de Deus. Deus nos ama da mesma forma. Deus não faz diferença de nenhum dos seus filhos. E nós somos todos filhos de Deus. Então nós somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Ele é o Pai Todo-Poderoso. Aquele Pai que não deixa ninguém sozinho, que não desampara nenhum, mesmo que seja doente, mesmo que esteja morando nas ruas, mesmo que esteja com qualquer problema. Ele não tira os olhos de nenhum deles e não deixa de olhar com amor a nenhum dos seus filhos. Ah, lembra aquela sementinha que a mãe dele plantou no coração dele? Francisco foi crescendo essa sementinha assim ó, no coração dele e ele foi espalhando para todos os lados e foi ensinando e plantando sementinha em cada lugar que ele passava. Ensinava para mais pessoas. E aí as pessoas começaram a fazer como ele também. E aí foi dando frutos. Porque as pessoas também começaram a amar umas às outras. Começaram a cuidar umas das outras. E Francisco virou um exemplo, um modelo para a gente seguir. Por isso, ele recebeu o título de São Francisco de Assis. Ele virou um santo da nossa igreja. Um santo que nós podemos pedir a intercessão, a ajuda dele para fazer as coisas parecidas com as que ele fazia aqui na terra. Porque é fácil olhar para todas as pessoas como se fosse o nosso irmão, assim? Não é fácil, não é? Tem gente que eu nem conheço, tem gente que mora longe, tem gente que dá trabalho, não tem? Tem gente que a gente fala assim: ah não, deixa ela pra lá, não quero nem conversar, não quero nem chegar perto. Ah, e aquelas pessoas que a gente vê morando na rua, que a gente olha e fala assim: tá até fedendo, quero nem chegar perto dessa pessoa aí. Mas será que Deus faria desse jeito? Deus olha para todas as pessoas do mesmo jeito, porque o amor dele é infinito, é muito grande. E ele ama todos os filhos de forma igual. Deus ama todas as pessoas do mesmo jeitinho, sem fazer diferença de nenhuma delas. Então, vamos pedir a ajuda de São Francisco de Assis? Porque hoje ele está lá no céu e ele pode interceder por nós. Ele pode nos ajudar a seguir esses passos. A também amar as pessoas desse mesmo jeito, a olhar para cada uma delas de maneira especial, como Jesus olha. Vamos junto pedir? Vamos? Então faz assim, ó, coloca a mãozinha aí bem no fundo do coração. E fala assim, ó: Senhor Jesus, meu coração ainda tá durinho. Mas eu sei que o Senhor pode amolecer esse coração. Eu sei que o Senhor pode me ensinar a ser uma criança melhor, a ser uma pessoa melhor. Eu sei, Jesus, que o seu coração é tão molinho, que o seu coração é tão grande que cabe todo mundo. E eu sei que foi o Senhor que ensinou São Francisco de Assis a ser desse jeito. Por isso eu quero te pedir hoje, meu Jesus, me ensina, assim como o Senhor ensinou São Francisco de Assis, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa bondosa, caridosa, a ser uma pessoa piedosa, que olha os outros com o mesmo amor, que olha cada um de maneira especial. Ajuda, Senhor.
Ô São Francisco de Assis, o senhor que está tão pertinho de Jesus, o senhor que já conhece tão bem os passos dele, o senhor que fez tanto aqui na terra por cada um de nós, o senhor que nos ensinou tanto, continua a nos ajudar. Me ajuda a cada momento, cada vez que eu ver uma pessoa na rua, que eu ver uma pessoa com dificuldade, que eu ver uma pessoa triste, que o Senhor possa me ajudar a olhar para ela como Jesus olha, a falar com ela como Jesus fala. Nos ensina São Francisco de Assis. Queremos ter um coração molinho também, um coração bem grande, para caber todas as pessoas, para amar cada um de maneira especial. Nós pedimos a sua intercessão, hoje e sempre. Amém? Amém! Que bom conhecer a história de São Francisco de Assis hoje, não é? E nós podemos conversar com ele todos os dias, sempre que a gente achar necessário. E ele nos ajuda, porque ele tá lá pertinho de Deus. Combinado? Então semana que vem a gente volta. Eu tô te esperando, hein? Para mais um momentinho de oração juntinhos. Rezarmos juntinhos, porque é muito bom. Chama os amigos, chama todo mundo que você vê. Combinado? Até semana que vem. Vamos fazer o nosso sinal do cristão, para mostrar que nós somos de Jesus Cristo. Sempre, sempre, sempre. Faz aí, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, crianças.